A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário que você vai ouvir ou vai assistir esse vídeo, o importante é você guardar as palavras no coração e em frente, já deu tudo certo. Não importa qual a sua religião, qual a escolha de vida que você escolheu para viver ou como você está. E você está ao lado aí a ouvir, não sabe que canal é esse? É TV Produções Pedro Sam. TV Produções Pedro Sam. Vamos para a palavra, o que você quiser de apresentar aí em oração, daqui a pouco a gente vamos orar. E com certeza, ao sobrenatural de Deus para a minha vida e para a tua. Aqui em Salmo 29, verso do 10 ao 11, assim diz o Senhor, diz assim: o Senhor governa os dilúvios como rei, o Senhor governa para sempre. Aleluia. Quando diz aqui que o Senhor governa os dilúvios, e como rei, o Senhor governa para sempre. Se fala de uma autoridade maior, que é uma autoridade soberana. Quando ele fala como rei, é um rei na terra constituído por Deus, que é uma autoridade do Senhor. Aleluia. Que é uma autoridade quando ele constitui pessoas para comandar, para governar. Aleluia, glória a Deus, né? Para ser líder e liderança e para ter as pessoas ter respeito, é o Senhor que capacita. E quanto mais a pessoa busca ser justo diante de Deus, mais ele passa a ter uma autoridade. Mas aqui há uma autoridade maior do que tudo, que é a autoridade na terra. Assim o Senhor está confirmando a sua palavra sobre nós, e dizer que ele está no domínio de tudo. Ele está no domínio da minha vida, no domínio da tua vida, no domínio da tua família, no domínio da tua empresa. Aleluia, do teu trabalho, seja da tua indústria, seja de todo o comércio, qual for o comércio que você ter. Aleluia, seja o que você, aleluia, representa uma banca que é insignificante aos olhos de alguém, e com certeza Deus está dizendo que há sim um governo sobre você, aleluia, e ele está no domínio de tudo, e ele já diz, vai dar tudo certo em tua vida, porque assim diz o Senhor. Quando ele diz aqui governa, ele diz, eu estou no controle, se acalme, confie em mim, assim diz o Senhor para mim, para você. E não importa, como eu já falo, já disse sempre, que não importa que situação você escolheu de vida, como você está, ou que religião você é. O que vale para Deus é a importância do ser humano que você é para Deus. Ele te fez, me fez, ele deu seu Filho o gênito por todos nós, para nos salvar e nos dar a oportunidade de se corrigir, não diante de alguém. Alguém nunca vai tentar nos corrigir, nem consegue, porque há uma imperfeição, qualquer um ser humano. Mas a perfeição que existe é o único, é Jesus. E ele dá espaço para nós, por isso ele tem amor a todos. Então o homem erra, Jesus não. Então ele diz para você aqui que ele está no domínio de tudo, de toda situação, domínio da terra. E ele disse, se acalme, porque vai dar tudo certo. E mais adiante aqui, o Senhor diz assim em sua palavra, o Senhor dá força a seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Veja, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Quando diz o Senhor dá força ao seu povo, é todos juntos, numa união só. Seja cristão ou não cristão, católico, seja qualquer uma religião, seja qualquer pessoa que reconheceu que depende da força de Deus, depende de que possa conseguir, possa resolver, depende da força de Deus, que muitas vezes vem tristeza, vem a gente dúvida sobre não Deus, mas sobre a situação de vida, sobre as coisas que vão acontecendo sobre nós, o vento bravo, seja tempestade, seja coisas que fica difícil, aleluia, mas o Senhor está falando para você, eu vou te dar força para você vencer,
Eu vou te dar força para você ir em frente e receba essas palavras. E o Senhor abençoará o seu povo com paz. O Senhor está falando que Ele dará paz. Há uma paz de Deus. E quando chega a paz de Deus, vem no meio mesmo das dificuldades, vem no meio das guerras, mas é onde Deus cessa tudo. E a gente passa a ter uma vida descansada, passa a ter uma vida tranquila diante do Senhor. E nós podemos observar, a ter visão de coisas maiores, coisas grandes. Nós podemos ver, começa a querer entender que não há nada que nós não conseguimos vencer diante de Deus, porque Ele está com você, está comigo, e Ele diz, eu darei paz a você. Aleluia, glória a Deus. Malaquias 3,18 diz, há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não serve. Vou instruir você pela palavra. Quando diz há uma diferença entre o ímpio e o justo, significa um justo que se justifica diante de Deus, que vive na justiça de Deus, seja qual for a religião. E quando fala de ímpio, é pessoas perversas, pessoas más. Não é uma religião, não é uma pessoa que não é cristão. Às vezes a pessoa fala coisas erradas, mesmo às vezes alguns, sendo teológico, chama uma religião de ímpio, chama pessoas que não é cristão de ímpio, sem noção do que está falando, porque está falando aquilo que ele tem na sua mente, tem no seu coração, mas não vem sobre do Espírito de Deus. Porque o ensinamento de Deus é muito além, muito mais elevado. Aleluia. Por mais que o homem não faça teologia, não tenha um estudo, mas tudo isso é importante, mas a importância maior é você ter o Espírito de Deus, que você vai à palavra certa, sem machucar ninguém. Então, o ímpio é pessoas perversas, pessoas ruins. Deus dá oportunidade, mas tem muitos que não quer viver numa perversidade, numa maldade, e isso vai prestar conta com Deus. Mas quando eu já lhe alerto para que você não deixe ninguém lhe chamar de ímpio. Você não é ímpio. Não, ímpio é pessoas más. E quando diz aqui, há uma diferença, porque Deus faz uma diferença para você que chegou aí. E Deus está dizendo, vai dar tudo certo. Vai em frente. E quando diz, há uma diferença entre o justo e o que não serve a Deus. Fala dois termos também de pessoas. Entre o justo é o que busca a justiça de Deus, busca a resposta de Deus. E quando diz o que não serve a Deus, é aquele que por mais que você incentive ele, que há um Deus que não faz acepção de pessoa, há um Deus que não despreza ninguém, há um Deus que não lança ninguém fora, há um Deus que não deixa você ir de mão vazia, mas ele dá a resposta, dá vitória, seja quem for que chegar diante de Deus, ele não despreza. O homem pode desprezar, mas Deus não. Deus não despreza ninguém. Então você já chegou diante de Deus e ele diz, estou dando força. O Senhor dá força a seu povo e o Senhor abençoa seu povo com paz. Ele está nos dando força e paz. Então receba em nome do Senhor Jesus. Vamos para a oração. Aleluia! Igala sobre cada sobarrai. Ibicala soberrai. Ibicala sobre. Aleluia! Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, diante de Ti, Senhor, eu apresento, meu Pai, nós aqui, todos aqui, o povo que está junto comigo, meu Deus, diante do mundo inteiro, milhões de pessoas diante de Ti, Pai, envolvendo numa só fé, sem preconceito de religião, sem preconceito de escolha de vida. Eu como uma pessoa está, porque chegou diante de Ti, Pai, e o Senhor não rejeita ninguém. Então, em nome do Senhor Jesus, que todas as artimanhas
caia por terra e seja destruído. Tudo que vem atrapalhar, aleluia, seja tirado, seja agora visitado com teu poder a cada um, Senhor. Aleluia, e aqui é milhões de pessoas do mundo inteiro. Seja visitado, Senhor, com teu poder, com tua unção, da cabeça à ponta dos pés, visitando todos os órgãos, visitando por dentro e por fora, e arrancando todo empecilho, tudo que quer nos atrapalhar de ir em frente, de trabalhar, de conquistar, de vencer, de glorificar o teu nome, caia por terra e seja destruído, em nome do Senhor Jesus, apresentando do pequeno comerciante ao grande comerciante, do pequeno empresário ao grande empresário, seja que for o setor de venda, seja qual for a indústria, não importa que setor de trabalho, seja uma banquinha, meu Pai, que aos olhos de alguém seja insignificante, mas o Senhor escolheu essa pessoa para vencer, para dar a volta por cima, e o Senhor chega com resposta, e a todo o Senhor consagra com teu óleo santo, o óleo do teu altar, o óleo da tua botija, e eu creio em tua resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então já tome posse de vitória, saia daí com certeza, com alegria e glorificando a Deus. Muito obrigado por sua atenção e vamos para a oração de conclusão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-me de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e Deus te abençoe.